E nosso estudo de hoje é a lição 10 do livro Mãos Unidas e tem por título Nossa Parcela. Talvez não percebas, entretanto, cada dia acrescentas algo de ti ao campo da vida. As áreas dos deveres que assumiste são aquelas em que deixas a tua marca obrigatoriamente, mas possuís distritos outros de trabalho e de tempo nos quais o Senhor te permite agir livremente, de modo a impregná-los com os sinais de tua passagem. Examina por ti mesmo as situações com que te defrontas hora a hora, por todos os flancos, solicitações e exigências. Tarefas, compromissos, contatos, reportagens, acontecimentos, comentários, informações, boatos. Queiras ou não queiras, a tua parcela de influência conta na soma geral das decisões e realizações da comunidade, porque em matéria de manifestação até mesmo o teu silêncio vale. Não nos referimos a isso para que te ergas cada manhã em posição de alarme. Anotamos o assunto para que as circunstâncias, sejam elas quais forem, nos encontrem de alma aberta ao patrocínio e expansão do bem. Acostumemo-nos a servir e abençoar sem esforço, tanto quanto nos apropriamos do ar respirando mecanicamente. Compreender por hábito e auxiliar aos outros sem ideia de sacrifício. Aprendemos e ensinamos caridade em todos os temas da necessidade humana. Façamos dela o pão espiritual da vida. Acreditemos ou não, tudo o que sentimos, pensamos, dizemos ou realizamos nos define a contribuição diária no montante de forças e possibilidades felizes ou menos felizes da existência. Meditemos nisso, refletamos na parcela de influência e de ação que impomos à vida, na pessoa dos semelhantes, porque de tudo que dermos à vida, a vida também nos trará. Essa lição, ela chama a nossa atenção, principalmente depois que a gente começou a ler os vários livros espíritas que são oferecidos para a gente, os livros mais notadamente escritos por Chico Xavier, através do Emmanuel, de André Luiz, de Meimei, de Humberto de Campos, de Neio Lúcio, os livros de Divaldo Pereira Franco, escritos através da Joana de Ângeles, através do Manuel Filomeno de Miranda, através de Vitor Hugo. E esses livros, volta e meia, nos dão assim, a noção exata da responsabilidade que a gente tem em cada momento da nossa vida, naqueles atos que parecem para a gente ser os mais pequenos. Né? Mas, por exemplo, eu estou no trânsito, aí por algum motivo eu fiquei nervoso e gritei com alguém. Aquela pessoa vai receber o meu grito, vai receber o meu dardo mental, e nem todos têm preparo, têm assim, condições de lidar com essa agressão, que não deixa de ser uma agressão inesperada, e ele vai dar continuidade àquilo ali, e a gente acaba não sabendo o que aconteceu depois, mas muito provavelmente ele pode ali no trânsito ter algum problema à frente, ou então quando chega em casa acaba extravasando em cima de outra pessoa aquilo que eu passei para ele, enfim. A influência que a gente tem a todo momento, como diz o Emmanuel, inclusive com o nosso silêncio, ela é uma coisa para a gente estudar assim, e o espírito do Dr. Herman, ele fala muito isso para a gente, né, nos seguintes termos. Somos responsáveis por cada pensamento que a gente provoca nos seres que estão convivendo com a gente. Cada pensamento. Então, como diz o Emmanuel aqui, o Emmanuel vem falar para a gente, né, da nossa parcela. Ele fala, olha, as obrigações que a gente já assume, os deveres que a gente tem, o meu dever profissional daqui a pouco lá no meu trabalho, o meu dever como, vamos colocar aqui, na minha família, esses vão marcar obrigatoriamente, porque esses vão ter o nosso concurso que é compulsório, tudo bem. Mas ele fala para a gente, mas vamos pensar nos outros trabalhos e lazeres, nos outros distritos que a gente tem, ele usa essa palavra aqui, nos quais o Senhor permite a gente agir livremente. E é interessante a gente pensar no seguinte também, né? Uma coisa que às vezes eu fico aqui me cobrando muito, quando a gente está só entre homens, né? Naquela conversa informal, que os homens se sentem à vontade e começam a falar umas coisas que normalmente não se falam quando se está num ambiente, né, em que tenha mulheres também, é ali, principalmente, que
as nossas palavras podem estar influenciando muito mais. É nesse momento mesmo que as nossas palavras podem estar influenciando muito mais. Eu me lembro com muito carinho de um amigo que a gente tinha um grupo de futebol, né? Futebol era das 7 da manhã até as 9 da manhã, e depois de 9 horas até as 10 a gente ficava naquela resenha, que é sempre aquela resenha gostosa, até porque a grande maioria do futebol que até hoje é jogado, eles são aposentados. Quem tem que trabalhar, terminou o futebol, vai embora para o trabalho, mas quem ficava ali na resenha. E eu me lembro de uma vez de alguém arriscar falar alguma coisa sobre sensualidade, sobre traição, e aí um dos amigos virou e falou, sem reprimenda, ele simplesmente falou assim, no tom normal, falou, não, eu sou casado há 20 e tantos anos, eu nunca traí minha mulher, nunca senti vontade de trair minha mulher. E quando ele falou aquilo, o que acontece? Todos se calaram, as pessoas olharam e ficaram envergonhadas de fazer outros comentários sobre qualquer assunto atinente ao contrário disso, né? Mas o ambiente, quando você está só entre homens ou só entre mulheres, a gente conversa coisas que a gente vai ter uma cumplicidade maior. E quando uma pessoa vem dessa maneira, influencia, né? É bonito, né, você ouvir esse tipo de coisa. De não deixar que o assunto tome qualquer rumo que seja pernicioso, que não seja uma coisa edificante. Porque a gente fica pensando no seguinte, uma vez a gente viu um espírito que ele se comunicou na mesa com a gente, falando que ele, se pudesse voltar para jogar todos os escritos dele fora, porque ele deixou coisas escritas, né? Letras de música, poesias, e desencarnou. E os parentes, os herdeiros, as pessoas que tiveram acesso, leem aquilo com muito carinho e se deixam influenciar pelo fato de ser uma pessoa que eles admiram, que gostam muito, e acabava tomando o caminho errado. Na época, um escrito ficava gravado. Hoje é muito mais, né? Hoje as pessoas têm vídeos nossos. Por exemplo, a gente sabe que através da inteligência artificial, hoje as pessoas estão fazendo aí o desafio grande para a justiça, porque o profissional de verdade, ele pega um vídeo meu agora real, e ele começa com vídeo real, termina com vídeo real, coloca alguns trechos no meio de vídeo real, e no meio do vídeo vai alternando com inteligência artificial, de maneira que desvirtue totalmente o que eu estou falando aqui. Aí a responsabilidade já não é mais minha, é de quem está fazendo esse tipo de trabalho. Mas o que eu estou deixando para a posteridade, que seja uma coisa boa, que influencie bem as pessoas, porque a gente fica pensando, né? As minhas filhas, por exemplo, elas não professam a mesma religião que eu. Mas um dia eu vou ter que voltar para o plano espiritual. Se eu seguir o caminho normal das coisas e voltar antes dela, né, se não fizer parte do meu pacote de provas, uma delas partir antes, porque a gente sabe que mesmo, né, com o conhecimento da doutrina espírita dói, né? Dói na gente. Mas enfim, um dia ela vai ler, vai ver esses vídeos. E quando vê esses vídeos, ela vai compreender mais ou menos a minha linha de ação em muitas coisas. E a gente tem essa parcela muito grande, mas principalmente, ele bota aqui, tarefas, compromissos, contatos, reportagens, acontecimentos, comentários, informações, boatos. Vamos acrescentar aqui, anedotas, aquele momento que as pessoas estão contando piadas, também entram, queira ou não queira, a tua parcela de influência conta na soma geral das decisões. Agora, não estamos falando isso para que você entre na posição de alarme todo dia, não, Emmanuel deixa aqui. Mas apenas anotar o assunto para que a gente sempre encontre da gente uma alma aberta ao patrocínio da expansão do bem. Isso aqui é muito importante, porque tem pessoas que a gente naturalmente procura, porque a gente sabe que aquela pessoa ela não vai dar uma resposta intempestiva, não. Ela vai ter sempre uma reflexão, ela vai parar, e muitas das vezes vai até ser bem franco, não concordo com o que você falou, não. Eu tomaria esse caminho respeito. E são pessoas que são ponderadas e acabam marcando a nossa vida e até sendo solicitadas quando aparece um momento aí de mais necessidade. Então o Emmanuel vem falar para a gente, aprendemos e ensinamos caridade em todos os temas da necessidade humana. Façamos dela o pão espiritual da vida. Meditemos nisso, vamos refletir na parcela
da nossa influência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.